quero falar hoje sobre a parábola do Covid-19. Foi profetizado a respeito de Jesus que ele ensinaria por parábolas. Foi falado, anunciando que uma das características do Messias seria o uso abundante de parábolas. Parábolas são histórias não necessariamente verdadeiras, que elas são usadas para ilustrar uma realidade espiritual. Então, pequenas histórias que são usadas, normalmente histórias do dia a dia, e que elas servem para ilustrar, para melhor compreensão das verdades espirituais que Deus tem para nos trazer. E quando eu estava meditando sobre os efeitos do Covid-19, tudo aquilo que ele causou, isso me trouxe um paralelo com a questão do pecado, como o pecado age de uma maneira muito semelhante ao que o mundo hoje tem experimentado com o coronavírus. De fato, eu escrevi aqui a parábola do Covid-19 em forma de parábola, eu escrevi. Então, vai mais ou menos assim, se fosse na Bíblia estaria assim: eis que um certo homem acordou cedo para trabalhar na sua lavoura, fez sua refeição e acordou os seus filhos. Então um vizinho bateu à porta e lhe disse: há uma peste devoradora nas ruas, fique em casa com sua família e feche as suas entradas. Mas o homem disse para si mesmo: meu vizinho diz isso porque inveja o meu campo e sabe que é o tempo da colheita. Assim saiu o homem e, trabalhando no campo, sentiu-lhe faltar o fôlego. Então aquele homem considerou: deve ser a peste devoradora que me falou o meu vizinho. Voltarei e me trancarei em casa, pois a peste está aqui no campo, e minha família ficará em segurança. Ao fechar-se em casa, toda a sua família também adoeceu, e foi grande a sua destruição. Eu quero mostrar como existe um verdadeiro paralelo entre a contaminação desta pandemia com o que a Bíblia nos explica a respeito do pecado. Quando a nossa primeira reação da maioria das pessoas em relação ao vírus foi uma reação de amenização ou de negação. Amenização no sentido em que muitos governantes e muita gente dizia: isso é só mais uma gripezinha, isso aí nem mata tanto como o H1N1. Ou seja, uma amenização. Muitas pessoas reagiram inicialmente dessa maneira. Da mesma maneira, em relação ao pecado, há muitas pessoas que dizem: não, nem é assim tão ruim como o pastor fala, nem é assim como os crentes dizem, o pecado também não é tanto, isso na verdade que eu faço nem é pecado, a sociedade já não considera mais pecado. A primeira reação das pessoas em relação ao pecado é a amenização. Nós tentamos diminuir isso e mostrar que não é tão ruim assim, que não é tão sério. Então, existem aqueles que fazem a negação completa. De fato, o texto que nós lemos aqui do Salmo diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Muitas pessoas agiram em relação ao vírus exatamente desta maneira: eu acho que esse negócio aí nem existe. Isso aí é algum complô do governo, isso aí é alguma história que estão fazendo para tentar dominar as pessoas, manter as pessoas em casa por alguma agenda política, por alguma razão. Muitas pessoas preferem a negação. Da mesma maneira, existem pessoas que tratam o pecado desta forma. Eles simplesmente dizem: não, eu nem sei se Deus existe, também, portanto, o pecado não deve ser pecado, é tudo uma questão de opinião, não se meta na minha cama, não se meta nos meus negócios, não se meta na minha vida, porque esta é a sua opinião. Você chama isso de pecado, eu não chamo de pecado, porque eu não acredito que exista tal coisa como pecado, porque eu nem acredito que exista Deus. A psicologia, ela explica um mecanismo de defesa do ser humano que Freud chamou de negação. A negação, do ponto de vista da psicanálise, é um mecanismo de defesa na qual a pessoa, de alguma forma, inconscientemente ou não,
ela não quer tomar conhecimento de um problema, então ela prefere negar. Ela prefere não ouvir. Não me fale, eu não acredito nisso. Aí a pessoa procura fingir que o problema não existe. Isso muitas vezes acontece numa casa onde o filho tem todos os indícios de que está usando drogas, mas o pai e a mãe preferem fingir que não está acontecendo nada. Ele entrou num estado, num mecanismo de defesa de negação. O curioso é que o próprio Freud, sobre Deus, sobre a existência de Deus, ele disse: Deus é uma ilusão. Ou seja, o próprio psicanalista, o pai da psicanálise, que definiu a negação como um escape, como uma fuga, ele próprio, na própria vida, está negando, dizendo que Deus é apenas uma ilusão. Portanto, o próprio Freud estava num estado de negação. O fato é que muitas pessoas tentam justificar ou amenizar o pecado não é tão grave, ou o que eu faço nem é pecado. Um amigo meu me disse uma vez, na minha adolescência, ele disse: sabe o que disso? Adultério nem é mais crime na legislação brasileira. E eu perguntei para ele: e na Bíblia? A Bíblia mudou também? Ou foi só a legislação brasileira? Então muitas pessoas têm a ideia de que porque um conceito muda na sociedade, um pecado deixa de ser pecado. Aos olhos de Deus isso nunca acontece. Aos olhos de Deus, Ele jamais vai chamar inocente alguém que é culpado e jamais vai chamar culpado alguém que é inocente. Nas legislações, como por exemplo na brasileira, o crime caduca, o crime expira. Se você não for preso num certo período de tempo, a polícia não pode mais te prender porque o crime expirou. Aos olhos de Deus, o pecado nunca expira. Aos olhos de Deus, a Bíblia diz que todas as coisas estão latentes, estão patentes aos olhos de Deus, estão vivas aos olhos de Deus. Nós, no sentimento humano, nós temos uma tendência de, à medida em que uma pessoa envelhece, nós começamos a ter um dozinho, uma complacência pela velhice da pessoa, e é normal você ver uma pessoa que foi ruim, que é um diabo a vida inteira, quando fica velhinho as pessoas falam: ah, que velhinho bonzinho. É possível que se Hitler não tivesse se suicidado e estivesse vivo hoje seria um homem em torno de 90 anos de idade, é bem provável que muitas pessoas iam ter pena dele, dizer: não, para que colocá-lo na cadeia? Ele é só um velhinho. Ou seja, para nós também o nosso sentimento de pecado caduca. Para Deus isso nunca muda. Para Deus, o pecado que não foi confessado e não foi arrependido continua tão em vigor como se tivesse sido cometido há 2 minutos atrás. Portanto, a negação, a amenização não resolve o problema do pecado, assim como a amenização, a negação não resolve o problema do coronavírus, apenas piora. A nossa geração, não a nossa, na verdade, essa nova geração agora dos jovens, ela é a geração da maior negação da história. Eles pretendem negar todas as coisas e a negação vem com a sua irmã, a mordaça. Eles tentam calar quem diga o contrário. Porque eles não só estão fazendo como aquela criança que quando não quer ouvir uma coisa, coloca a mão aqui no ouvido e começa a gritar, a cantar lá, não quero escutar, como também eles tentam calar a boca de quem tenta lhes dizer ao contrário. Esta geração é uma geração como a do profeta Miqueias, aonde eles diziam: não preguem a respeito destas coisas, a desgraça não vai nos alcançar. É isso que eles dizem, disse o profeta Miqueias. Deus não age assim. Deus é amor. Deus não pune ninguém. Esta, de fato, é a geração que apagou o inferno. Eles começaram a achar que negaram o inferno, ao negar o inferno, dizer que o inferno não existe, porque Deus é só amor, então ninguém mais iria para o inferno. Eles acreditam que pela negação o inferno enfraqueceu o seu poder e deixou de existir. O fato desta geração viver na negação não muda a realidade aos olhos de Deus. A nossa segunda reação em relação ao vírus, à pandemia, é tentar resolver o problema por nós mesmos, por meio de medidas absolutamente inúteis, sem efeito algum. Qual foi a nossa primeira medida diante do vírus? Fomos comprar papel higiênico. Essa foi a nossa solução.
Está vindo uma pandemia que mata todo mundo. Vamos comprar papel higiênico. Talvez para enfiar embaixo da porta, vedar todas as frestas. Não sei qual a ideia. Mas todo mundo ficou desesperado comprando papel higiênico. Medida absolutamente disfuncional. Algumas pessoas, já que tem que usar a máscara, então vamos usar uma máscara fashion, e usa uma máscara de crochê, com buracos que passa até uma barata, quanto mais um vírus. São as nossas soluções. É quando nós tentamos resolver, e da mesma maneira, em relação ao pecado, a gente faz a mesma coisa. Quando não negamos e realizamos que realmente somos pecadores, então deixa eu resolver esse problema. O problema é que tentamos resolver por nós mesmos. Através de amuletos, benzimentos, não é? Eu vou pegar uma pata de coelho, uma ferradura e colocar atrás da porta. Se isso desse alguma sorte, o miserável do coelho não tinha perdido o pé. O cavalo não puxava a carroça. Mas essas são as nossas soluções. Entramos na medida de automedicação. Nas redes sociais abundaram propostas daquilo que poderia resolver o problema do vírus. Disseram, Listerine mata o coronavírus. Sentiu uma coceirinha, taca Listerine, que mata tudo. Outros acham que o chá de boldo resolve. Teve um casal que chegou a tomar tablets de limpar aquário. O casal já morreu. Sério mesmo, morreram. Eles tomaram aqueles tabletes que você coloca para limpar aquário e morreram. A nossa segunda reação em relação ao pecado, quando não é a de negar, quando não é a de minimizar, é tentar resolver as coisas por nós mesmos. Deixa que eu vou correr atrás, eu vou dar um jeito. A terceira reação em relação ao Covid-19 foi buscar ajuda em falsos salvadores. Quando viu que o Listerine não resolve, quando viu que negar não resolve, quando viu que a máscara de crochê não resolve, então é melhor procurar conselho, que eu acho que eu não vou dar conta disso sozinho. E é aí que surgem os charlatões. É aí que surgem aqueles que se aproveitam da situação. Seja os políticos corruptos que aproveitaram a injeção de dinheiro por causa da pandemia para desviar dinheiro e enriquecer, ou seja, os religiosos como o evangelista de sobrenome Copeland, não me recordo o primeiro nome dele, que a solução dele para destruir o vírus é soprar na televisão. Ele diz, Corona! E o vírus vai todo embora. Na verdade, ele só espalhou o vírus para mais gente se contaminar. Ou seja, o Valdomiro Santiago no Brasil, que começou a vender uma plantinha mágica por R$1.000 e diz que é garantido que essa planta mata o coronavírus. Da mesma maneira, em relação ao pecado, muita gente acaba caindo nas mãos de charlatões, de falsos líderes religiosos, entram no meio de seitas, que apenas os prejudicam e os levam a piorar a situação. A verdade é que nenhuma dessas três primeiras reações resolve coisa alguma. O ser humano continua tendo que lidar com o problema da pandemia, o ser humano continua tendo que lidar com o problema do pecado, porque negar o pecado não vai fazer ele desaparecer. Tentar resolver o pecado por si mesmo com soluções inúteis não trará nenhum resultado. De fato, o Salmo 49, ele nos fala sobre isso, sobre a tentativa de alguém tentar resolver o problema do pecado. Ele diz assim, nenhum irmão pode remir o seu irmão, nenhuma mãe pode salvar o seu filho. O pecado é uma situação tão séria e tão generalizada que o ser humano fica absolutamente incapaz de resolver por si mesmo. Há claramente um paralelo entre a pandemia e a situação do pecado, como a Bíblia explica, e talvez nós possamos um dia dizer que o coronavírus foi uma bênção para nós conseguirmos entender um pouquinho melhor a respeito de um assunto tão sério quanto o pecado. Há um paralelo na questão do índice de contágio. O índice do coronavírus
ele pode ir, alguns estimam que ele pode chegar a contaminar até 70%, em alguns casos até 90% da população. Alguns podem escapar desse contágio, mas quando vamos para a questão do pecado, a Bíblia nos diz que o contágio do pecado é 100%. O índice de contágio do pecado é de 100%. Não há um ser vivo, um ser humano que não foi contaminado pelo pecado. Todos nós, absolutamente todos nós. De fato, é o que diz aqui no Salmo 53, na parte B do versículo, falando sobre esse contágio do pecado, diz assim: contaminaram-se todos, ou corromperam-se, e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém encontrado que se faça o bem, ou seja, todos foram contaminados pelo pecado. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se encontra alguém, para ver se alguém não se contaminou, para ver se alguém busca a Deus, para ver se alguém não se contaminou com o pecado. E a resposta é de que não há ninguém. Todos se desviaram, diz o versículo 3, todos igualmente se contaminaram, se corromperam com o pecado. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. O contágio do pecado é muito maior que o do coronavírus, ele é absoluto. O curioso é que, para alguns, a presença do vírus corona é assintomático, ou seja, a pessoa foi contaminada, mas ela não sente nenhum impacto daquilo. Ela está doente, mas ela não sabe. Ela está contagiada, mas ela não sabe disso. E por causa disso, principalmente os jovens, acham que não precisam tomar nenhum cuidado, não precisam tomar nenhuma solução. Mas aqui está o grande perigo do coronavírus e do pecado. É que ele não é apenas um problema para você, porque quando você se torna um pecador, você não se torna apenas alguém contaminado, você se torna um agente contaminador. Você se torna alguém que ajuda outros a pecar, você se torna alguém que ensina o pecado para outras pessoas. Isto começa desde a sua própria casa. Quando uma pessoa é contaminada na sua casa, normalmente os que estão ali dentro daquela casa é que serão os primeiros a serem contaminados. Uma pessoa contaminada pelo pecado, a primeira influência, a primeira contaminação do pecado será exatamente dentro da sua casa. São as maldições hereditárias, são as tendências pecaminosas que nós vemos acontecendo numa mesma família. Se numa família teve a avó que se divorciou, normalmente você terá o pai ou a mãe que se divorciaram, normalmente você terá o filho e a filha que se divorciaram, o neto e a neta que se divorciaram, gerações experimentando o divórcio, porque a partir do momento em que houve ali o pecado vai sendo contaminado. Se há história de violência dentro de uma casa, normalmente esse histórico de violência vai sendo passado. Se há um histórico de incredulidade, de zombaria, de falta de religiosidade dentro de uma casa, normalmente os filhos, os netos seguirão a mesma coisa, porque eles estão todos contaminados. Esse é um dos maiores problemas do pecado, é que o pecado não é só um problema para você. Ele é um problema também porque ele afeta outras pessoas. Mesmo aquele assintomático, a Bíblia diz que todos pecaram, todos foram contaminados. Mas existe aquele que não parece. Existe aquela pessoa que nós olhamos e falamos, mas olha que pessoa de bem é essa aqui. Não conhece a Jesus, é ateu, mas é uma pessoa boa. Olha só, ele não tem nenhum sintoma do pecado. Parece um assintomático, mas a Bíblia olha pelo conhecimento de Deus, da sua onisciência, ele olha para aquela pessoa que nós dizemos é uma pessoa muito boa, e Deus diz, não, é um pecador como todos os demais, porque eu conheço o coração, eu sei o que vai na mente, eu sei os valores dessa pessoa. Por isso, um dos maiores problemas do pecado é que mesmo alguém que ache que o pecado não o afeta tanto, ele não somente está contaminado, como também ele está contaminando. Jovens têm a tendência de não dar importância
por causa do seu vigor físico, os jovens têm menos propensão à contaminação do vírus. Da mesma maneira, os jovens em relação ao pecado têm essa mesma impressão. Os jovens, eles têm uma tendência de achar que igreja, que Deus, Bíblia é coisa para velho. Porque eles dizem, não, eu tenho muito tempo ainda para viver. Esse vírus não vai me destruir, esse vírus não vai me matar, o pecado não vai me destruir. Eu sou inteligente, eu sou esperto, eu sei mais do que meu pai e minha mãe. E eles acreditam, eles têm uma maior tendência de achar que eles não têm problema. Muitos pensam exatamente dessa maneira, não, eu vou aproveitar a vida, eu vou aproveitar tudo que a vida tem para me dar, e aí quando eu ficar velho, aí eu vou para a igreja, aí eu busco perdão e tudo termina bem. Aproveitei o bom dos dois mundos, né? Aproveitei tudo que o pecado tem para oferecer e ainda depois me arrependi e fui para o céu morar com Jesus. Mas a questão é, nós não sabemos o dia do amanhã, nós não sabemos como morreremos, nós não temos absolutamente nenhum controle. Eu disse para o Roberto, um amigo meu, que havia sido criado na igreja juntamente comigo e se desviou, e finalmente eu fui visitá-lo no hospital, a última vez que o vi, estava ali contaminado de AIDS, que era um puro esqueleto, e eu ali naquela visita eu disse, Roberto, volte para Jesus, Roberto, você conhece a verdade, volte para a palavra de Deus antes que seja tarde, e ele disse, não, primeiro eu quero que Deus me cure aqui, que Deus me tire do hospital, e aí eu vou voltar para a igreja. Roberto nunca mais teve chance de pisar numa igreja. Muitas pessoas acreditam que eles podem brincar com o pecado, que eles são fortes o suficiente para lidar com o pecado. O pecado, ele é destruidor. O pecado, ele tem o índice de contaminação de 100% e o seu potencial de destruição é 100%. Ele destrói todas as áreas, ele destrói todas as pessoas, não há quem fique imune. Ele destrói a criança e o idoso, ele destrói o pobre e o rico, ele destrói o ateu e o religioso. O pecado tem o poder de destruição completa. Por isso nós não devemos brincar com isso, porque mesmo assintomáticos, nós estamos contaminados, e estando contaminados, nós temos o potencial de causar dano, de causar destruição na vida das outras pessoas. No coronavírus nós temos o índice de morte, que é um índice bem elevado. Eu esqueci de procurar, de pesquisar aqui qual é esse índice, mas é uma porcentagem bastante elevada daqueles que se contaminam, muitos irão morrer. Um bom tanto irá se recuperar, não irá morrer, irá passar pelo sofrimento, pela enfermidade, mas o índice de morte da contaminação do coronavírus é um índice bastante grande. No que diz respeito ao pecado, o índice de morte é 100%. 100% daqueles que são contaminados pelo pecado morrem. É o que nos ensina a palavra de Deus. A palavra de Deus nos ensina que todos pecaram, ou seja, contaminação de 100%, e estão todos banidos da presença de Deus, e esta é a definição de morte. A definição de morte não é simplesmente descer para a sepultura. O apóstolo João escreveu e disse, amados filhinhos, escrevo para que vocês saibam que vocês já têm a vida eterna. E então ele diz, e a vida eterna é essa, conhecer a Jesus Cristo e viver com Ele. Portanto, a vida eterna não é simplesmente viver sem ter fim. A vida eterna é estar em absoluto contato e ter absoluto conhecimento da própria vida, que é Deus. Deus é a vida eterna. E, portanto, a morte é exatamente estar banido da presença de Deus, que é a vida. Por isso, quando Paulo diz, todos pecaram e estão banidos da presença de Deus, isso, em outras palavras, significa, todos foram contaminados e todos morreram. Todos morreram. No Éden, Deus disse para Adão e Eva, Ele disse, no dia em que vocês comerem deste fruto, o que aconteceria? Vocês morrerão. Entretanto, nós vemos o relato que eles comem,
ela come, não sente nada, não sente nenhuma pontada, nenhum calafrio, nenhuma febre, nenhuma tosse, e ainda oferece para o marido. O marido come, não há nenhum raio caindo do céu, nenhum anjo descendo com uma espada de fogo, nenhum terremoto. E a princípio a impressão que temos é que Deus mentiu, Deus blefou, porque Ele disse: no dia em que você comer deste fruto, você morrerá. Mas ali exatamente aconteceu a morte, porque a primeira atitude quando eles comeram do fruto foi separarem-se de Deus. Eles antes tinham comunhão com Deus, Deus vinha toda tarde conversar com eles, mas agora quando eles ouviram a voz de Deus no jardim, depois de ter pecado contra o Senhor, depois de ter sido contaminado pelo vírus do pecado, agora a voz de Deus os afastava. Ao invés deles correrem para os braços de Deus, eles correm para a moita para se esconder. Eles correm para a figueira para pegar ali folhas para esconder a nudez, porque agora a sua natureza já foi afetada. Antes eles andavam nus e aquilo era absolutamente natural. Não havia vergonha alguma, não havia nada do que se envergonhar. Agora, onde o pecado tocou, os efeitos da contaminação desse vírus maldito já começa a demonstrar. Eles agora passam a ter medo da voz de Deus. Eles agora passam a ter uma visão diferenciada de seu próprio corpo, da sua própria natureza. E eles finalmente são afastados do jardim do Éden. Ali sim, Adão e Eva morreram. A morte física é só uma última das consequências da morte espiritual. Por isso o apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele diz: todos nós, olha de novo o 100% de contágio, todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Jesus Cristo nos deu vida. Ele nos deu vida, portanto Ele está mostrando claramente que o que Deus disse que ia acontecer no Éden, aconteceu. Aconteceu a morte espiritual, e esta morte espiritual foi se espalhando, o pecado foi se espalhando e trazendo a morte por toda a humanidade. De maneira que quando chega no Salmo 53, a Bíblia diz que Deus saiu para olhar, para ver se tinha sobrado alguém, para ver se tinha um que não tivesse sido contaminado, para ver se tinha um que não tivesse morrido espiritualmente, e não havia ninguém. Todos haviam pecado e todos estavam agora destituídos da presença do Senhor. Todos pecaram, e o salário do pecado é a morte de todos, nos diz a palavra de Deus. Se todos foram contaminados pelo pecado, o pecado tem o índice de morte de 100%, então se todos pecaram, todos morrem. O salário do pecado é a morte, e a morte de todos. Quando nós observamos a contaminação pelo Covid-19, nós percebemos que quando uma pessoa é infectada e ela fica enferma, ela vai ter uma das coisas mais cruéis dessa enfermidade, é que ela vai ter que ser isolada. É quase como que um tratamento que era dado no passado aos leprosos. Um leproso, imediatamente detectado a sua lepra, ele tinha que ser afastado da sua família, ele tinha que ser afastado da sociedade, ninguém mais podia ter contato. Quando uma pessoa com Covid-19 é detectado que ela está enferma, ela tem os sintomas, ela começa a ser isolada. Ela não pode receber a visita de ninguém. É uma das coisas mais terríveis dessa enfermidade, porque ela não pode ter o consolo, o filho não pode ter o consolo de ter uma mãe ali do lado segurando a sua mão. A esposa, o esposo não pode ter o consolo de ter ali o seu parceiro lhe dando força, ou pelo menos chorando junto com ele. A pessoa entra num estado de solidão, onde ela tem que lidar com aquilo sozinha. E a morte desta pessoa, quando ocorre, ela ocorre na mais total solidão. Nem o enterro pode ser feito com a presença das pessoas. Ela tem que ser despachada num caixão lacrado, sem a presença de pessoas, num enterro rápido, para se livrar daquele agente de contaminação.
Da mesma maneira, é este o quadro que a Bíblia nos ensina em relação ao pecado. O problema do pecado é que o sofrimento, ainda que nós possamos contaminar os outros, mas nós, cada um tem que lidar com o sofrimento da sua própria contaminação. Somos nós que temos que lidar com a vergonha dos nossos atos, com a acusação da nossa consciência pelos pecados que cometemos. Somos nós que temos que chorar, lamentar. Muitas vezes não conseguimos nos olhar no espelho por não conseguir encarar os nossos próprios erros. E finalmente, a nossa própria morte espiritual definitiva, ela será cada um por si, será absolutamente isolado. Ninguém poderá apelar para mãe, pai, pastor, irmão, ninguém. Cada um será sentenciado à morte, cada um será lançado no inferno individualmente. Não haverá apelo, não haverá ajuda, não haverá mão estendida, haverá uma solidão completa, onde cada indivíduo terá que responder pela sua própria enfermidade do pecado. Também nós vemos no vírus, na contaminação do vírus do corona, que quando uma pessoa ela precisa de descontaminação, principalmente quando entra em casa, ela, ao sair para casa, nós aprendemos, sabemos que nós estamos expostos à contaminação. Por isso, quando nós entramos em casa, é preciso haver medidas de descontaminação. É ensinado que nós devemos cuidar das mãos e lavar as mãos com bastante sabão, com bastante água e por um tempo considerável. Nós devemos cuidar dos pés, porque os pés podem estar trazendo contaminação para dentro de casa. É aconselhável que tire os sapatos. É aconselhável que tire-se a roupa que você estava na rua e que você vá tomar banho. É ensinado que nós devemos ter cuidado da boca e cuidado dos olhos. E isso através do uso de filtros, que nós chamamos também de máscaras. É exatamente o que a Bíblia ensina em relação ao pecado. A Bíblia nos ensina que quando nós estamos neste mundo, nós estamos expostos ao pecado. Jesus disse, este mundo jaz no maligno. Jesus disse, esse mundo não tem esperança. Jesus chamou este mundo de um mundo perdido. Essa sociedade foi chamada por Jesus de filhos da perdição. Quando nós saímos para o contato com a vida em sociedade, nós estamos diariamente em contato com o pecado, nós estamos ali sendo contaminados, são os palavrões que nós escutamos ali na escola, as piadas de teor perverso que escutamos ali no ambiente de trabalho, ou a reclamação de uma pessoa sem fé, sem esperança, que tudo que faz é reclamar da vida, reclamar de Deus, reclamar. Quando nós chegamos em casa, nós percebemos que estamos contaminados. A gente está com a cabeça pesada, nós nos sentimos sujos. Meu Deus, que ambiente horrível. Nós chegamos em casa, nós precisamos nos descontaminar. E exatamente o que a Bíblia ensina, exatamente isso. Ela diz para nós cuidarmos das nossas mãos. A Bíblia fala, porque as mãos, elas representam as obras. Nós devemos cuidar das nossas mãos para que elas não sejam contaminadas, para aquilo que a gente faça para Deus não seja contaminado pelo pecado. A Bíblia diz para nós cuidarmos dos nossos pés, e diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Por quê? Porque os pés representam os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas decisões, os lugares por onde andamos. Por isso a Bíblia igualmente diz que nós devemos fazer a descontaminação. Esse caminho que você está seguindo é um caminho orientado pelo Espírito Santo ou é um caminho que foi contaminado pelo pecado? Ou você está indo só pela cabeça daquela pessoa que não tem a Deus? Ou você está indo pela orientação daquele psicólogo ateu? Ou você está indo pela orientação da sua amiguinha, do seu amiguinho de escola que não tem temor nenhum de Deus? Que caminho é esse que você está andando? Como é
que está a contaminação dos teus pés? Quando nós entramos em casa diariamente, assim como nós fazemos uma descontaminação do coronavírus, quantas vezes entrarmos dentro de casa, assim devemos também fazer em relação ao pecado. Nós devemos sempre estar cuidando dos nossos caminhos. Devemos cuidar da nossa boca. Já diz uma canção ensinada para as nossas criancinhas: cuidado, olhinho, o que vê, cuidado, boquinha, o que fala. Tiago reservou um capítulo inteiro das Escrituras para falar sobre o perigo da boca, o perigo da língua. Ele diz ali que a língua ela é incendiada pelo inferno. Conceitos, palavras podem ser instrumentos de Satanás. Mesmo com boas intenções, palavras, se não são direcionadas por Deus, elas podem ser satânicas. Pedro, na maior das boas intenções, ele disse para Jesus: Jesus, que história é essa que você vai em Jerusalém e vai ser preso e vai ser morto? De jeito nenhum, Jesus, nós não vamos deixar você ir para Jerusalém e ser preso e ser morto. Jesus, naquele mesmo momento, olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, porque você só pensa das coisas dos homens e não das coisas de Deus. Ou seja, Jesus identificou que apesar da boa intenção de Pedro, as palavras de Pedro não eram palavras guiadas pelo Espírito Santo. Porque se fosse guiada pelo Espírito, ele seria conduzido para o caminho do Gólgota, ele seria conduzido para o caminho da cruz, porque esta era a vontade de Deus e não ao contrário. Portanto, devemos cuidar das nossas mãozinhas, nós devemos cuidar dos nossos pezinhos, como nós aprendemos na escolinha dominical ou na classinha das crianças. Cuidar da boquinha com aquilo que nós falamos, com os conceitos. A Bíblia diz que as palavras que têm que sair da nossa boca têm que ser palavras de edificação. As canções que saem da nossa boca devem ser canções que exaltem a Deus e assim por diante. Para nós purificarmos a nossa vida e nos prevenirmos de contaminação, nós estamos usando máscaras, que nada mais é do que um filtro para impedir que a contaminação chegue até nós. A máscara pode ficar contaminado, nós não seremos, porque há ali uma barreira. A palavra de Deus é a máscara, é o filtro que nós precisamos. Jó pergunta e ele mesmo responde: como é que pode um jovem manter-se puro diante de Deus? Ele próprio responde: observando a palavra de Deus. A palavra de Deus é o filtro para sabermos quando o mal está chegando até nós, quando um conselho, um conceito, uma ideologia ou até mesmo uma religião está chegando para nos contaminar. O filtro da palavra de Deus impede que estas coisas cheguem até nós. Por isso, a palavra, Jesus disse a respeito da palavra, ele diz: eu vos purifiquei pela minha palavra, vocês foram santificados pela minha palavra. Em outras palavras, a descontaminação que nós vemos em relação ao vírus, no que diz respeito ao pecado, é o que a Bíblia chama de santificação. A santificação é aquele nosso esforço, aquele nosso cuidado para que o pecado não entre, não danifique, não destrua a nossa vida e que não ajude a destruir a vida dos outros. Também na contaminação do coronavírus, nós vemos que uma medida importante é o distanciamento social. É fundamental. Por quê? Porque é preciso manter distância das pessoas, porque a pessoa contaminada, ela pode expelir ali gotículas contaminadas. A Bíblia mostra exatamente a mesma coisa. A Bíblia diz que o povo de Deus precisa praticar constantemente, durante toda a sua vida, um distanciamento social. No Salmo 1 nós vemos o distanciamento social do crente. Ele diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ele quer mais a distância do conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores, ele mantém distância social dos pecadores. E ele não se assenta na roda dos
zombadores. Ele quer distância dos zombadores de Deus. Por toda a Bíblia nós vemos a palavra de Deus ensinando, desde o povo de Israel dizendo, não deem seus filhos e suas filhas para se casarem com os povos que não sejam de Israel, para que não sejam contaminados com seus deuses, com a sua idolatria. Nós vemos nas Escrituras Sagradas a Bíblia ensinando sobre a importância de nós não vivermos conforme o curso deste mundo. Mas também nós sabemos que por mais que você mantenha distanciamento social e use todos os aparatos de prevenção, não é possível um distanciamento absoluto. Mesmo que nós pegássemos aquela bola aonde o hamster entra e saíssemos por aí com aquilo sem contato com ninguém, uma hora nós teríamos que sair para ir no banheiro, uma hora teria que abrir aquela bola para trazer comida. É impossível, literalmente é impossível haver um distanciamento absoluto. Espiritualmente falando é a mesma coisa. Jesus orou na oração sacerdotal de João 17, ele diz, Pai, o mundo os odeia por minha causa, mas eu não peço que tu os tires do mundo, porque Jesus sabia que seria impossível o distanciamento total. Ele disse, mas eu rogo que o Senhor os livre do contágio, que o Senhor os livre do mal. Da mesma maneira, irmãos, nós precisamos desenvolver um distanciamento. Eu vou andar com o povo de Deus, os meus amigos vão ser pessoas que creem nas mesmas coisas que eu creio, eu vou trabalhar com pessoas que não temem a Deus, eu vou estudar com pessoas que não temem a Deus, eu vou ter um bom relacionamento com o vizinho que não teme a Deus, mas o meu círculo de amizades, o meu círculo de influência vai ser o meu povo, o povo de Deus, porque eu vou manter o distanciamento social. E finalmente, a última comparação. Por mais que você tome todas as medidas possíveis para se proteger do vírus, sabe-se que é praticamente impossível garantir que você não será contaminado. É impossível você garantir a descontaminação total ou o não contágio total. Por conta disso, você vê os médicos que são os que mais estão usando todo tipo de aparato e que mais estão seguindo ali as normas de limpeza, de cuidado, e no entanto, médico após médico está sendo contaminado, porque descobre-se que simplesmente é impossível. Enquanto estivermos na terra e o vírus também estiver aqui, a possibilidade do contágio, ela é real. Em outras palavras, as pessoas precisam contar com a misericórdia de Deus em relação ao coronavírus. Da mesma maneira é o pecado. Por mais que nós devemos nos esforçar, nos separar, por mais que nós devemos lutar para nos santificar, de qualquer maneira é impossível garantir que não seremos contaminados. Em outras palavras, precisamos contar com a graça de Jesus Cristo. E aí sim entendemos o verdadeiro sentido da graça. A graça não é a desculpa para pecar. A graça é justamente o backup que eu tenho, de que depois de eu ter tentado e me esforçado, e mesmo assim eu falhei, ainda assim Deus garante, Deus me segura. É por isso que eu tenho plena certeza que apesar de todas as minhas falhas, de todos os meus erros, e apesar de toda a minha luta para viver uma vida que agrade a Deus, das quais eu fracasso a maior parte do tempo, quando soar a trombeta nos céus, quando o anjo der o seu brado e dizer, igreja do Senhor, levanta e venha para cá, eu tenho a certeza absoluta que eu estarei entre eles, eu tenho a certeza absoluta que o Senhor me levará no arrebatamento da igreja. Por quê? Porque eu conto com a graça. O Senhor, Ele vai trazer o desconto das minhas falhas no sacrifício de Jesus Cristo. Mas a graça não pode servir de desculpa para pecar, para dizer, bom, já que eu tenho a graça, então eu não preciso, já que eu tenho Deus, eu não preciso usar máscara para me proteger do coronavírus. Já que eu tenho Deus, eu tenho fé, eu não preciso lavar as mãos. Já que eu tenho fé, eu não preciso de distanciamento social. Eu vou contar com a graça de Deus e eu vou contar com o amor de Deus. Você vai conhecer o amor de Deus muito logo, porque você logo vai estar com Ele lá na glória. Agora, da mesma maneira é o pecado.
Nós não podemos dizer, eu creio em Deus, eu creio na graça, então por causa disso vou pecar, por causa disso eu não vou me santificar. Não, isso é tentar a Deus, isso é provocar a Deus. Nós vamos fazer tudo o que a Bíblia diz que nós devemos fazer, e depois disso nós vamos repousar em paz, que o Senhor cuida de nós e garante a nossa salvação.